Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa série sobre Beyond the Wall, um RPG de fantasia e aventura publicado aqui no Brasil pela Tria Editora, que a gente está destrinchando aqui no canal, passando por todos os tópicos, tentando dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Então, se você está chegando agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Beyond the Wall, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o nosso conteúdo sobre esse assunto. E depois, se você quiser continuar na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então, olha só, pessoal, para a gente começar aqui a nossa brincadeira de hoje, só situando todo mundo, nós já estamos praticamente acabando o livro, tá? Quem tá ligado no movimento, tá assistindo a série desde o início, vocês viram que Beyond the Wall é um livro curtinho, é uma leitura rápida, fácil, então provavelmente o vídeo de hoje e talvez mais um, a gente já feche todos os nossos comentários, né, a respeito do livro aqui no canal, beleza? Mas hoje, basicamente, a gente vai falar sobre a sessão de magia, tá? Quem está acompanhando a série deve lembrar, no nosso vídeo, salvo engano, que ficou com o título de Como Jogar, eu cheguei a comentar já alguma coisa sobre magia, porque isso era tratado lá, em termos de mecânica e tudo mais. Nessa sessão específica, o próprio livro diz que eles vão repetir, a palavra é essa mesmo, repetir uma parte do conteúdo que eles colocaram lá, e aqui a gente vai ter o adicional de alguns detalhes, né, de como é que funciona a magia, as listas, né, de magia de fato, né, de todos os tipos que a gente viu, né, dos truques, dos feitiços e dos rituais, mas assim, em termos de organização do livro, na minha humilde opinião, podiam ter condensado tudo num capítulo só, porque de fato tem umas partes do texto que são repetidas de um capítulo para o outro. Por que fizeram isso? Não sei, mas é assim que está o livro, só para vocês saberem como é que ele se organiza. Começando agora a mergulhar de fato aqui no conteúdo do livro, o primeiro tópico que ele vai abordar é a introdução, né, para dar uma visão geral do capítulo, e aqui o que a gente vai ter de informação nova. Primeiro, como eu disse, aqui nessa sessão a gente vai ter as listas de magia, tá? Tem uma quantidade razoável, eu vou dar esses quantitativos para vocês daqui a pouco, mas o livro já começa aqui dizendo que esta lista não é definitiva, ou seja, jogadores e narradores podem criar ou adaptar magias, né? Magias de outros jogos, criar magias que não existem, e isso é permitido aqui no livro, claro, né? Dentro do famoso bom senso e tudo mais. E essa regra vale tanto para as magias, né? De uma maneira geral, como também para itens mágicos. Aqui, o livro ele vai dar alguns exemplos só de itens mágicos, tá? Mas a gente vai chegar lá. Outra coisa que é interessante de comentar aqui, tá até separado, né, destacado aqui num quadro, o Grimório de um Mago. Aqui, no Beyond the Wall, pela regra padrão, o Grimório não é necessário. Mas caso os jogadores e o narrador queiram, vocês podem incorporar esse elemento para dar uma camada a mais ali no jogo. Como assim? Vou ler um trechinho para vocês, se liga aí. Nós pressupomos que nossos personagens decoraram quaisquer truques mágicos, feitiços e rituais que eles conhecem, e, portanto, não há necessidade de carregarem um grimório contendo essa informação. Entretanto, um mago deve ter aprendido suas magias em algum lugar, e, frequentemente, isso significa que estas magias foram inicialmente escritas e estudadas. Jogadores de personagens magos podem decidir carregar consigo livros com seus feitiços e rituais escritos. Personagens também podem achar outros desses livros ao longo de suas aventuras, oferecendo-lhes oportunidades de aprenderem novos feitiços. Ou seja, em termos de mecânica de jogo, o Grimório não é necessário. Mas como o próprio livro diz, você pode utilizá-lo de outras maneiras. Seja para oferecer uma oportunidade de aprender, né, magias novas, seja como, por exemplo, até uma outra situação que o livro pontua aqui, se o seu mago tem um Grimório, por mais que ele não precise dele para lançar efetivamente as magias, ele pode utilizar isso, de repente, como moeda de troca ali com outro mago que ele encontra. Vamos comparar anotações ou alguma coisa assim, entendeu? Então, acho que a ideia principal é que o Grimório ele não é essencial em termos de mecânica, mas se você quiser, existem outras maneiras de você incorporar isso no seu jogo. Seguindo adiante, o próximo tópico que o livro traz é referente aos truques mágicos, beleza? Aqui, o que a gente tem de informação? Relembrando um pouquinho o que a gente já comentou antes, os truques eles necessitam de um teste de atributo, ou seja, quando o seu mago vai realizar o truque, ele testa, né, o atributo necessário, que vai estar dito aqui na descrição, né, geralmente ou sabedoria ou inteligência, e se ele testa o atributo, sempre tem a chance dele falhar. Então o que acontece aqui? Quais são as consequências da falha? Se o mago falhar ao realizar um truque, existem duas possibilidades. A escolha do jogador, tá? A primeira delas significa que o mago fica sem energia mágica, ou seja, de uma forma inesperada, ele esgotou
toda a energia mágica que ele tinha ao realizar aquele truque que não deu certo. E o que isso significa? Significa que ele não pode mais usar qualquer tipo de magia até ele descansar durante uma noite. Ou seja, se ele falha, fica sem energia, ele não pode mais fazer magia nenhuma, somente depois que ele conseguir descansar por uma noite completa, tá? E além disso, todas as magias que estavam ainda ativas, elas se encerram automaticamente. Só tem uma exceção. Algumas magias aqui do Beyond the Wall, elas têm um efeito permanente. Essas magias não são encerradas nessa situação. Qualquer outra coisa que ainda estivesse ativa é encerrada. A outra possibilidade é que o truque tenha um efeito descontrolado. Nessa situação, o narrador vai determinar qual é o efeito. Obviamente, algo que seja prejudicial para a situação ou para o mago em si, beleza? Então isso aqui, só relembrando rapidinho as questões mecânicas, né, referente aos truques mágicos, de informação nova, o que a gente vai ter? Vamos ter aqui a lista, né, dos truques, são 8 truques que tem aqui, e de uma maneira geral, como eles são feitiços mais simples, né, eles vão ter basicamente, tá, tirando algumas exceções, os efeitos vão ser ou conceder algum tipo de bônus ou algum tipo de penalidade, variando aí mais ou menos entre -2 e +2. Existem algumas situações que, se você quiser ampliar um pouco o efeito, você consegue causar uma penalidade um pouco maior, fazendo um teste um pouquinho mais difícil. Tem algumas situações assim. Mas, via de regra, são efeitos bem simples e vão ter esse comportamento padrão. Ou eles vão te dar um bônus de +2 para alguma coisa, ou eles vão dar uma penalidade de -2 para o alvo do truque, beleza? Só para vocês terem uma ideia geral, alguns exemplos, né, de truques. Abençoar, amaldiçoar, falar com animais, conjurar som, luz, ilusão, todos esses são exemplos de truques, tá? E aqui, olha, só para vocês verem, são descrições simples, curtas, e sempre do lado aqui, olha, ele vai indicar qual é o atributo que você vai ter que testar na hora de realizar esse truque e, claro, torcer para dar tudo certo. Seguindo adiante, o próximo ponto que o livro vai trazer aqui pra gente é referente aos feitiços. E o que a gente tem para comentar a respeito disso? Primeiro, revisando alguns dos pontos que a gente já abordou, né, em vídeos anteriores, os feitiços eles são considerados o tipo de magia mais confiável, porque é algo estável, testado pelo tempo, alguma coisa assim. Então, a chance de falhar é muito menor. Você não precisa fazer testes de atributo para determinar se o feitiço funciona ou não. Então, o que acontece? Na minha interpretação, né, pelo que eu entendi aqui da coisa toda, o que vai definir isso é justamente a resistência do alvo. Então, se o feitiço permitir que o alvo faça um teste de resistência, é isso que vai determinar se o feitiço funcionou ou não, se ele consegue resistir ou não. Se o feitiço não tiver essa possibilidade, né, de resistência, ele funciona automaticamente. Então você não tem aquelas chances, né, de esgotar a energia, do feitiço desembestar, nada disso. Ele sempre vai funcionar a não ser que o alvo tenha uma chance de resistência. Então o que mais de interessante a gente tem para comentar sobre os feitiços? Quantidade que o mago pode lançar por dia. Segundo o livro coloca pra gente aqui, o mago lança uma quantidade de feitiços igual ao seu nível por dia. Ou seja, um mago nível 1 lança 1 feitiço por dia, nível 2, 2 feitiços por dia, e assim por diante. Você pode achar que isso é pouco, talvez até seja, mas lembra que o mago tem à disposição não só os feitiços, ele tem os truques, que a gente acabou de comentar, e tem ainda os rituais, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, mesmo quando ele exaure a quantidade de feitiços que ele pode lançar por dia, ele ainda vai ter à disposição os truques e os rituais, beleza? Então, olha só. Outro ponto que é interessante da gente comentar aqui sobre os feitiços é como é que você faz para aprender um feitiço novo. Aqui o livro entra em detalhes, porque ele diz que basicamente você vai precisar ali de primeiro, encontrar o feitiço, né? Talvez isso aqui remeta àquilo que eu comentei no início do Grimório, né? De você encontrar um Grimório, encontrar outro mago para trocar figurinhas, vamos dizer assim, né? Mas da feita que você se depara com um feitiço novo e você tem a chance de incorporar esse feitiço para o seu arsenal, você vai precisar ali de uma semana de estudo e fazer um teste de inteligência. Isso vai determinar se você conseguiu aprender o feitiço ou não. Lembrando que, segundo o próprio livro coloca, você não precisa necessariamente anotar esse feitiço no seu grimório. Aprender o feitiço significa que você decorou, ele está na sua cabeça para sempre e está à disposição quando você quiser utilizá-lo. Você não necessariamente precisa escrevê-lo, beleza? Também aqui, para dar uma ideia geral para vocês, o livro vai apresentar uma lista com 40 e poucos, 49, salvo engano, 49 feitiços, tá? E aqui, novamente, olha, a gente vai ter descrições curtas, vamos ter aqui aquelas características que a gente comentou
no vídeo anterior, né, de como jogar. Então, o alcance, a duração, se permite um salvamento ou não, e uma visão geral, né, uma explicação geral de como é que ele funciona. Então, como eu falei, tem uma quantidade razoável de feitiços, são, salvo engano, 49, e com efeitos bem mais variados do que os truques, tá? Então a gente não vai ter, basicamente, só aquela questão de você dar algum tipo de bônus ou penalidade. Você tem diversos tipos de efeitos. Só para citar alguns exemplos para vocês, tem várias magias aqui, vários feitiços que são, claro, bem conhecidos, né? Da galera que está mais acostumada a jogos de fantasia medieval. Então, só para dar alguns exemplos aqui, você tem aqui escalada da aranha, que você consegue, né, subir nas paredes e tal. Golpe certeiro, você dá um bônus no próximo ataque. Você tem aqui, olha, mãos flamejantes, mísseis mágicos, né, passos sem pegadas, olhar petrificante, teia, sono, né, véu do sono. Ou seja, várias magias que são bem familiares já, quem está acostumado com esse universo. E lembrando o que eu falei no início também, você pode sempre criar magias novas, ou se a sua magia preferida de outro jogo não está representada aqui no Beyond the Wall, nada impede que você faça essa adaptação, acertando ali os detalhes com o narrador. Avançando mais um pouco aqui no capítulo, a gente chega na parte dos rituais, que são a forma de magia mais poderosa, mas claro, isso vem com algumas contrapartidas, tá? Então, só relembrando rapidinho algumas informações. Primeiro, os rituais, eles têm um nível associado. Isso aí, claro, vai determinar mais ou menos ali, né, o nível de poder daquele ritual e que magos podem lançá-los. Se eu sou um mago de nível 1, eu só consigo lançar rituais de nível 1 e assim por diante, beleza? Os níveis, eles também vão indicar pra gente a quantidade de horas que são necessárias para que aquele ritual seja realizado. Então, ritual nível 1 demora 1 hora, nível 2, 2 horas e por aí vai. O detalhe é que os rituais, eles são talvez a forma de magia mais poderosa, mas eles precisam de um uso estratégico, justamente porque eles têm esse tempo de preparação maior. Outro detalhe que vale a pena mencionar é que os rituais, eles também precisam do nosso querido teste de atributo, tá? Seja de inteligência ou seja de sabedoria. Ou seja, isso quer dizer que o ritual tem chance de falhar. E ao contrário do truque, você não tem aquela possibilidade mais camarada, vamos dizer assim, de ficar sem energia mágica. Não, se você falha num teste ao realizar um ritual, primeiro, o ritual vai acontecer, ele vai produzir algum efeito. Só vai ser um efeito fora do seu controle. Isso aí quem vai determinar é o narrador. Talvez seja um efeito totalmente exagerado, talvez seja um efeito contrário, mas alguma coisa vai acontecer, beleza? Outro ponto que merece a gente comentar aqui um pouquinho é o seguinte: os rituais, eles vão envolver não só a questão do teste de atributo, mas também a ritualística em si, né? Como é que você vai fazer aquilo? Qual é o material que você vai precisar? Qual é a forma ali que você vai, né? Aquela mise-en-scène toda ali do ritual. Como é que isso funciona aqui no Beyond the Wall? Ele vai ter, né? Vou mostrar aqui logo para vocês, ele vai ter alguma descrição também falando um pouquinho sobre todas essas características, mas ele coloca também a seguinte situação: os rituais, eles podem ter diferentes versões. Ou seja, o efeito em termos de mecânica vai ser o mesmo, mas você pode, se quiser, adaptar algumas coisas para se encaixarem melhor com o seu personagem, tá? Aí você pode personalizar, vamos chamar assim, né? Customizar a forma que você vai realizar aquele ritual para quem gosta de descer nesse nível de detalhe e tal. E eu acho bacana porque ajuda também na imersão do jogo, beleza? Outras informações interessantes aqui para a gente fechar a parte dos rituais são as seguintes. Primeiro, como é que você aprende um ritual novo? É igual a questão do feitiço, tá? Você precisa estudar ali por uma semana, etc e tal, e fazer o teste para ver se você consegue aprender aquele ritual. Lembrando novamente, você não precisa anotar. Se você aprendeu, significa que o seu mago guardou ali na cachola a forma de fazer aquele ritual, beleza? Na lista aqui, né, de rituais disponíveis, a gente vai ter um total, salvo engano, de 45 rituais. E eles são, como eu tenho falado aqui, divididos por níveis, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, nível 1, 11 rituais, nível 2, 6 rituais, e assim vai. Os mais poderosos, a quantidade vai reduzindo. Então, só para vocês terem uma noção, se de nível 1 a gente tem 11, de nível 10 a gente tem apenas 2. Mas no total são 45 rituais e eu acho também que é uma quantidade razoável. Agora sim, um detalhe que eu acho interessante também de comentar com vocês, eu peguei aqui alguns exemplos, algumas coisas que a gente imagina, né, ou tem na cabeça que são magias, aqui no Beyond the Wall, são rituais, são magias não, são feitiços, né, para usar a nomenclatura, né, do livro. Aqui elas são rituais. Por exemplo, a famosa armadura arcana, aqui ela é o ritual. Você tem um feitiço semelhante ali, que cria uma barreira e tudo mais, mas ele é momentâneo. O ritual, olha só, ele vai funcionar mais ou menos como uma armadura arcana, vai aumentar o seu CA, mas ele dura por um mês. Então tem esse diferencial. Algumas magias, né, aqui são apresentadas na forma de ritual com
esses requisitos, né, diferentes. Outra aqui que é queridinha da galera, bola de fogo. Bola de fogo aqui é um ritual nível 6, tá? É um ritual nível 6. Aqui ele vai explicar todos os detalhes. Obviamente ela não vai durar um mês, né? Vai ser aquele negócio instantâneo mesmo. Mas ela é um ritual que vai demorar 6 horas para ficar pronto. Então por isso que eu digo que aqui a questão do ritual envolve também bastante estratégia. Porque você tem que estar preparado ali na hora certa para que aquele efeito venha a calhar, venha de fato lhe ajudar. E só para dar um exemplo também de ritual, perdão, nível 10, a gente vai ter, olha, ressurreição. Ressurreição aqui não vai ser um feitiço, né? Vai ser um ritual de nível 10, com toda a sua complexidade, além do fato dele demorar 10 horas para ser realizado. Encerrando aqui essa questão, né, a respeito da magia, a gente vai ter aqui o último tópico que é referente aos itens mágicos. Aqui é um detalhe interessante, ele não vai te ensinar, né, a fazer um item mágico, ele não vai te dar orientações gerais, nem dizer como é que isso funciona em termos de lore aqui do jogo. Mas assim, ele vai te dar alguns exemplos e a partir disso você pode criar os seus itens mágicos, você pode adaptar, né, itens mágicos, etc e tal. E aqui basicamente ele vai dividir aqui em categorias, né, então dando os exemplos. Então a gente vai ter aqui armas, armaduras, poções, cajados, itens mágicos variados e o principal, né, o mais diferentão de todos, que é a questão dos artefatos, beleza? Os artefatos, eles se diferenciam do item mágico comum, vamos chamar assim, porque eles têm um poder incrível, um poder muito maior, mas eles têm uma mente própria, é aquele famoso item inteligente. E isso significa que um bom artefato vai ter ali uma história complexa, uma história lendária e algo que de repente pode ser o objeto final da sua campanha, da sua história, né? Artefatos não são para você encontrar ali na beira da esquina, a não ser que o artefato queira, né? O livro até faz essa brincadeira aí, né? Então, só para a gente ter uma noção, né, de como é que funcionam as coisas, é assim que o livro organiza essa questão dos itens mágicos. E ele vai trazer aqui 22 exemplos de itens, né, para você entender mais ou menos como é que funciona a coisa e poder adaptar e criar os seus próprios. Pegando o embalo aqui rapidinho, vamos logo dar uma olhada no capítulo seguinte, né, que é o bestiário, que realmente é bem simples, a maior parte dele, como vocês podem imaginar, são só as descrições, né, dos inimigos, mas a gente ainda assim tem algumas coisas interessantes de comentar. Aqui, na seção de introdução, ele basicamente vai te dizer como é que funcionam os monstros e é algo bem simples, bem direto. Tá? Basicamente, a gente vai ter os dados de vida do monstro, que vão significar mais ou menos, além da quantidade de pontos de vida, né, o nível de desafio, vamos chamar assim, e apresenta aqui também algumas regras, orientações gerais bem simples também, caso você queira fazer alguma conversão, adaptar monstros de outros jogos. Então, de uma maneira geral, o dado de vida que você vai ter do monstro no outro jogo vai significar o bônus de ataque que ele vai ter aqui e a iniciativa, e o bônus de iniciativa. De resto, com essa questão do nível, você tem aqui também, olha, os saves, né, assim, a tabela dos saves e tal, e basicamente é isso. De resto, você deve ter que adaptar também alguns ataques, alguma coisa, mas nada muito complexo, nada muito complicado, beleza? Na sequência, ele já começa logo com a listagem de monstros. É que monstros, criaturas em geral, tá? Você começa aqui, por exemplo, com um anão. Anão, animais menores, anjos, animais de rebanho, aquela coisa toda. Você vai ter aqui dezenas mesmo de criaturas, porque as entradas são bem curtas e a gente tem mais de 20 páginas aqui de bestiário. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, nem toda página vai ter essas ilustrações, a maioria vai ser só mesmo a entrada dos monstros, né, com as informações pertinentes. Mas uma coisa que eu achei interessante de mencionar, olha, que em alguns deles eles apresentam o monstro e nesses quadros eles já dão tipo um gancho de aventura, né, para você inserir aquele monstro ali. Então achei bem interessante essa ideia e bem útil. Tem alguns desses ganchos que são bem legais, você pode utilizar ali como um encontro aleatório ou até o início de uma campanha, alguma coisa nesse sentido. Seguindo adiante, para a gente fechar aqui mesmo, porque é uma coisa bem rápida, a gente vai ter, olha, nas páginas finais do bestiário, 3 guias um pouquinho mais elaborados, ensinando você a criar monstros únicos. Especificamente, olha, demônios, a gente vai ter aqui várias regras, várias orientações para você criar demônios, porque são, de fato, criaturas únicas, né? Assim como dragões. Temos também aqui orientações para criar seus próprios dragões, com todos os detalhes que são pertinentes. E por fim, temos também o criando goblins, tá? Você quer personalizar esse inimigo clássico, né, dos jogos de fantasia, você tem aqui também regras, orientações para você personalizar, customizar ao máximo esses 3 tipos de criatura, demônios, dragões e goblins. Agora sim, de uma maneira geral, para a gente fechar aqui o conteúdo do vídeo, achei que o livro tem uma variedade bacana também de criaturas.
Algumas são bem familiares para quem está acostumado com jogos de fantasia medieval, e tem uma ou outra ali que são um pouquinho diferentes para dar aquele toque, né, personalizado para o jogo, né, para dar a cara, né, do cenário do Beyond the Wall. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, fechamos mais um capítulo sobre o Beyond the Wall. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, e a gente se encontra na próxima resenha.